Eu sempre odiei a chuva. Não pela água em si, mas pelo que ela traz junto. Um silêncio estranho. Um cheiro de terra molhada que parece vir debaixo da pele do mundo. Uma sensação de que as coisas se escondem melhor quando tudo está encharcado. E naquela noite, essa sensação virou certeza. Eu estava hospedado numa cabana isolada, no interior de Santa Catarina. Peguei o lugar por um anúncio na internet que mais parecia um daqueles golpes de gente desesperada tentando alugar um canto mal-assombrado. Mas eu não ligava. Na verdade, até queria que fosse mal-assombrado. Era melhor do que encarar os demônios reais da vida. Tinha acabado de sair de um divórcio arrastado, perdido meu emprego como redator publicitário e me afundado até os dentes em dívidas. A cabeça estava um caco. O coração, moído. Eu precisava sumir por uns dias. Ficar sozinho. Sem notificações. Sem julgamentos. Só eu e o barulho do mundo. Cheguei na cabana num fim de tarde úmido, o céu carregado de nuvens como um aviso que ninguém leu. A estrada era de terra, serpenteava por entre árvores tortas e pinheiros que pareciam mais velhos que o tempo. A casa era simples, mas charmosa à sua maneira, janelas de madeira, lareira de pedra, móveis antigos. O dono me deixou as chaves numa caixinha com código numérico e um bilhete, e evite sair à noite. Os arredores são perigosos. Pensei que fosse por causa de animais selvagens. Ou algum aviso rural típico. Não levei a sério. Devia ter levado. A tempestade caiu por volta das 7 da noite, com força. O tipo de chuva que parece rasgar o céu. Eu tinha acendido a lareira, feito um café forte e estava folheando um livro que nem me lembrava de ter colocado na mochila. Quando a luz acabou. Não foi um simples estalo. Foi como se alguém tivesse puxado o fio do mundo. Tudo morreu ao mesmo tempo, lâmpadas, tomadas, até o sinal do celular. Fiquei sozinho com o som da chuva e o crepitar dos últimos pedaços de lenha. Peguei a lanterna que estava em cima da mesa e comecei a andar pela casa, só para garantir que as portas estavam fechadas. Foi nesse momento que escutei. Uma batida. Única. Seca. Precisa. Na porta da frente. Na hora, congelei. A casa inteira parecia prender a respiração junto comigo. A chuva continuava lá fora, espancando as telhas com violência, mas o som, aquele som, e não dava para confundir. Alguém havia batido. Devagar. Como quem não tem pressa nenhuma. Fui até a porta, a lanterna trêmula na mão. Não pergunte por que eu a abri. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse estupidez. Mas eu abri. Só uma fresta. Nada. O escuro do lado de fora era denso, como se o mundo tivesse acabado do outro lado da varanda. Varria a luz pela mata, pelos degraus, pela estrada. Nenhum vulto. Nenhuma pegada. Nenhum som além da chuva. Fechei a porta. Tranquei. Respirei fundo. 5 minutos depois, outra batida. Dessa vez, um pouco mais forte. Fui até a janela da sala e puxei a cortina só o suficiente para ver. Foi aí que o vi. Um homem parado na chuva. Roupas escuras, molhadas, grudadas no corpo magro. Ele não se movia. Não pedia ajuda. Não acenava. Apenas ficava ali, encarando a casa. Eu não conseguia ver o rosto direito, mas os olhos brilhavam de um jeito estranho sob a luz fraca da lanterna. Não era reflexo. Era como se tivessem luz própria. Abri a porta só o suficiente para gritar. Você está perdido? Precisa de ajuda? Nada. Se não sair daqui, eu vou chamar a polícia. Nenhuma reação. Então ele deu um passo à frente.
Um só. Mas foi o bastante para me fazer recuar. Fechei a porta com força. Tranquei todas as trancas. E pela primeira vez na vida, senti que algo naquela noite não pertencia a esse mundo. Corri até o quarto, tranquei a porta, desliguei a lanterna. Fiquei ali no escuro, ouvindo o som da chuva. E esperando. Meia hora depois, outra batida. Mas dessa vez, vinda dos fundos. Minha pele se arrepiou inteira. Atrás da casa não havia varanda. Nem trilha. Só lama, mato e uma cerca quebrada. Como ele chegou lá tão rápido? Como não deixou rastros? Com a faca de cozinha na mão, fui até a cozinha. A janela dava direto para a porta dos fundos. Olhei pela fresta da cortina. Ele estava lá. Exatamente igual. Mesmo rosto. Mesmo olhar. Mesma expressão morta. Só que agora, ele sorria. Não um sorriso comum. Era um sorriso torto, largo demais. Como se estivesse aprendendo a sorrir pela primeira vez. Como se a pele do rosto não tivesse sido feita para aquele gesto. Fiquei parado ali por horas. Ou pelo que pareceram horas. A chuva continuava. A batida se repetia. Sempre com o mesmo ritmo. Toque, toque, toque. Sem pressa. Sem trégua. Na manhã seguinte, quando o sol enfim apareceu por entre as nuvens escuras, o silêncio que ficou parecia mais ameaçador do que qualquer barulho. Abri a porta devagar. Ele não estava mais lá. Nenhuma marca no chão. Nenhum sinal de que alguém esteve ali. Pensei que fosse um delírio, um surto. Até que entrei no carro, pronto para ir embora dali o mais rápido possível. No banco do passageiro, havia um papel molhado. Alguém tinha colocado ali sem forçar a porta. Era um bilhete, escrito com letras tremidas, como se a pessoa estivesse com as mãos congeladas. Na próxima chuva, você vai me deixar entrar. Tem gente que acha que a chuva traz paz. Que o som dela relaxa, acalma, limpa o que tá pesado. Mas comigo é o contrário. Desde aquela noite, toda vez que começa a chover, meu corpo endurece. A respiração pesa. E o motivo é simples. Porque foi numa noite assim que eu vi o que não devia. Na época, eu trabalhava como técnico em manutenção de equipamentos hospitalares. Vivia sozinho, passava a maior parte do tempo na estrada, indo de clínica em clínica, às vezes até casas de médicos particulares. Era um trampo solitário, do jeito que eu preferia. Menos gente, menos conversa, menos chance de esbarrar com coisa estranha. Mas adivinha? Era uma quarta-feira chuvosa. Daquelas em que o céu fica cinza o dia inteiro, mas só desaba de verdade quando escurece. E justo nesse dia, quase no fim do expediente, entrou um chamado diferente no sistema. Um endereço residencial, fora da área urbana, pedindo manutenção de um desfibrilador portátil. Não era tão incomum, médicos às vezes têm equipamento em casa. Mas o que me estranhou foi o cadastro, e sem nome da clínica, sem profissional identificado. Só o endereço. E um campo de observações dizendo, o urgente, atender hoje. Pensei em recusar. Mas a chuva engrossou, e eu sabia que, se não fosse logo, ia acabar voltando para lá no meio da lama no dia seguinte. Então fui. A estrada até a casa era ruim, cheia de buraco. Fiquei quase meia hora chacoalhando o carro em meio ao breu e ao barulho dos pingos no para-brisa. A casa era a última do bairro, encostada num matagal escuro e pesado. E o que mais me chamou a atenção foi a cerca. Uma cerca de madeira pintada de vermelho escuro, desbotado, irregular.
como se alguém tivesse passado a tinta por cima de algo que precisava esconder. Só aquela casa tinha cerca. As outras eram todas abertas. Saí do carro e corri até a varanda, tentando me proteger da chuva. Toquei a campainha. E esperei. Um homem abriu a porta. Alto, magro, pele pálida, quase amarelada. Tinha olheiras profundas e um olhar que me causou desconforto imediato. Tipo aquele olhar que dura um segundo a mais do que deveria. Você veio pro concerto. Ele disse. Sem perguntar nome, sem confirmar nada. Só virou de costas e entrou. Entrei atrás dele. A casa por dentro era fria. Não no sentido de temperatura, mas de sensação. As paredes eram brancas demais, os móveis metálicos, como se alguém tivesse montado uma clínica improvisada ali. A sala tinha uma maca, armários de aço, uma bancada com frascos sem rótulo. Tudo limpo demais, organizado demais. Mas sem alma. Nenhuma foto. Nenhum vestígio de vida. Ele me levou até um cômodo nos fundos, onde o aparelho estava. Deixou a porta aberta e sumiu pelo corredor. Comecei a trabalhar. O barulho da chuva batendo no telhado ajudava a distrair, até que escutei algo acima de mim. Um rangido, depois passos. Lentos. Pesados. Como se alguém estivesse andando no andar de cima. Mas aquela casa parecia não ter escada. Tentei ignorar. Voltei pro serviço. Foi quando notei algo debaixo da bancada. Um par de tênis. Infantis. Pequenos, sujos de barro. Molhados. Engoli seco. Olhei de novo. Não tinha criança nenhuma ali. Nem brinquedos. Nem sinal de que alguém menor que um adulto vivia naquela casa. Terminei o serviço às pressas. Saí do quarto e fui até a porta da frente. Tentei abrir. Trancada. Virei para chamar o homem. Ninguém respondeu. A chuva lá fora aumentava. Eu estava preso ali, com um estranho, numa casa que parecia mais um necrotério. Foi então que ele apareceu de novo. Descendo o corredor em silêncio, com uma seringa na mão. Ele me olhou. Você viu alguma coisa? Algo que não devia? A pergunta veio seca, fria. A mão dele tremia levemente. O olhar, vidrado. Eu balancei a cabeça. Não. Eu só consertei o aparelho. Estou indo. Ele ficou me encarando. Depois, guardou a seringa num armário, caminhou até a porta, girou a chave e abriu. Sem dizer mais nada. Eu saí. Sem correr, sem olhar para trás. Só entrei no carro e fui embora no meio da chuva. No caminho, minha respiração voltou aos poucos. Meus dedos ainda tremiam no volante. No dia seguinte, tentei buscar o endereço no sistema da empresa. Tinha sumido. Nenhum histórico. Nenhum dado. Contei a um conhecido da polícia local. Ele puxou uns registros e me ligou 2 noites depois. A voz dele estava diferente. Tem coisa aí, cara. 4 crianças desapareceram nos últimos 3 anos naquele bairro. Todas perto dessa rua. Mas o mais estranho? Ninguém na região parece lembrar de uma casa com cerca vermelha. Desde então, toda vez que chove, eu lembro daquele som abafado dos passos acima da minha cabeça. E penso que talvez eu não tenha visto o pior. Talvez o pior ainda esteja lá, esperando outra tempestade. E alguém novo para tocar a campainha. Tem gente que sente segurança em garagens fechadas, longe da rua, longe dos riscos do lado de fora. Mas, para mim,
Não existe lugar mais desconfortável do que um estacionamento de subsolo à noite. Aqueles espaços amplos e silenciosos, cheios de concreto, luzes fracas e corredores que ecoam demais, me deixam em alerta. E naquela noite, com a chuva caindo como uma cortina espessa sobre a cidade, a sensação foi ainda pior. Eu estava voltando do trabalho quando meu irmão me mandou uma mensagem pedindo um favor simples: levar o carregador do notebook dele, que havia esquecido na minha casa no final de semana anterior. Ele estava gripado e, como mora sozinho, resolvi passar lá antes de ir para casa. Coisa rápida. 15 minutos no máximo. O prédio dele é antigo, daqueles que não tem porteiro nem elevador, e fica numa rua tranquila, meio apagada, num bairro que já teve dias melhores. O tipo de lugar que parece ainda mais solitário quando chove. E chovia. Muito. A única área coberta para estacionar era o subsolo, com acesso por uma rampa lateral. Nunca tinha usado aquela entrada, mas não queria deixar o carro na rua, não só por causa da chuva, mas porque àquela altura da noite quase todas as vagas da região já estariam ocupadas. Desci devagar, com os faróis cortando o breu da rampa. A água escorria pelos cantos da estrutura, caindo de pequenos pontos de infiltração. O concreto parecia suar. O lugar estava quase vazio, com apenas 2 carros, um sedã escuro no canto esquerdo e um outro vermelho do lado oposto. Ambos parados, imóveis, como se estivessem ali há dias. Escolhi uma vaga próxima à escada de acesso ao prédio. Deixei o motor ligado por um tempo, ouvindo o som abafado da chuva batendo no teto metálico da cobertura da rampa. O silêncio lá embaixo era diferente, opressivo. Mesmo com a tempestade lá fora, o estacionamento parecia suspenso no tempo. Isolado de tudo. Peguei a mochila, o carregador, respirei fundo e saí. O som dos meus passos ecoava pelas paredes. Cada pisada fazia um barulho seco, que ia longe demais e voltava em forma de sussurro. A iluminação era fraca, amarelada, e piscava de tempos em tempos. As colunas eram largas, sujas de mofo, com partes descascando. O cheiro de umidade era quase sufocante. Subi os degraus estreitos da escada de acesso e toquei o interfone. Meu irmão desceu enrolado em um cobertor, visivelmente abatido. Entreguei o carregador, trocamos 2 ou 3 frases, e desejei boa noite. Estava ansioso para voltar pro carro e ir embora. Não sei explicar exatamente porquê, mas o clima daquela noite me incomodava de um jeito estranho. Foi quando comecei a descer de volta que percebi algo diferente. Sutil, mas presente. O carro vermelho estava com o vidro do motorista aberto. E eu tinha certeza absoluta de que, quando entrei no estacionamento, ele estava fechado e todo embaçado por dentro. Até tinha me chamado a atenção porque os vidros suados costumam indicar que alguém ficou ali por um tempo, talvez esperando alguém ou apenas descansando. Mas agora o vidro estava meio abaixado, uns 3 dedos. E o interior do carro, escuro. Não havia nenhum movimento. Nenhum som. Só o leve cheiro de chuva e ferrugem. Continuei andando, mas meu corpo ficou em alerta. Meus olhos examinavam o ambiente em busca de algo fora do lugar. Ao passar ao lado do carro, vi uma marca de mão no vidro traseiro. Não era uma simples sujeira ou impressão qualquer. Era uma mão pequena, com dedos longos, marcando claramente a umidade por dentro do vidro. Como se alguém tivesse pressionado a palma ali com força. Parecia recente. O coração acelerou. Comecei a andar mais rápido, sem correr, mais atento a cada passo. Meus ouvidos buscavam qualquer ruído, mesmo os mais baixos. O estacionamento estava silencioso demais. A chuva soava distante, abafada pelas paredes de concreto. Quando me aproximei do meu carro, senti antes mesmo de ouvir, que havia alguém ali. Não sei explicar exatamente. Foi como se o ar tivesse mudado.
Fiquei completamente imóvel por alguns segundos, com a mão na maçaneta, tentando ouvir. E então ouvi um passo bem atrás de mim. O som de uma sola pisando em piso molhado. Um som escorregadio, úmido, lento. Virei bruscamente. Entre duas colunas, na penumbra, estava alguém. Parado. Silencioso. Era uma figura alta, usando um moletom escuro com capuz. O rosto estava parcialmente encoberto, mas o suficiente para ver que ele me observava. Não se moveu de imediato. Apenas manteve os braços ao lado do corpo, como se estivesse esperando minha reação. Tentei manter a calma. Boa noite, tudo bem aí? Minha voz saiu tensa, mais fraca do que imaginei. Nada. A figura deu um passo à frente, lentamente. E parou outra vez. Um segundo depois, mais um passo. Cada movimento era calculado, quase ensaiado, como se ele estivesse acostumado a assustar. Não esperei mais. Abri a porta do carro e entrei num movimento rápido, quase tropeçando. Tranquei tudo assim que me joguei no banco e liguei o motor. Os faróis se acenderam e iluminaram as colunas. A figura havia sumido. Não havia sombra, nem passo, nem som. Apenas o vazio. Uma ausência inquietante. Engatei a ré com as mãos tremendo. Subi a rampa quase patinando com os pneus molhados, até alcançar a rua. A chuva agora caía com ainda mais força, como se o céu estivesse desabando. Mas a sensação de alívio só veio quando vi os postes da avenida principal. Eu estava de volta ao mundo. Mas com a estranha impressão de que alguém quase me puxou para fora dele naquela noite. No dia seguinte, meu irmão me mandou uma mensagem. Cara, a síndica está dizendo que alguém mexeu no carro dela no subsolo. Um dos vidros estava entreaberto e havia marcas de sapato molhado no banco de trás. Ela está bem assustada. Eu encarei a tela do celular por alguns segundos. E apaguei a conversa. Não respondi. Até hoje, toda vez que chove à noite, e penso em parar o carro em algum subsolo, uma lembrança me paralisa. Aquela mão marcada no vidro. E a figura encapuzada que não disse uma palavra, mas me seguiu em silêncio, só esperando que eu não trancasse a porta a tempo. Tem uma coisa com chuva que sempre me incomodou. É como se o mundo ficasse mais silencioso por dentro. Mesmo com o barulho das gotas e dos trovões, tem algo na chuva que deixa tudo mais calmo por fora, mais agitado por dentro. E desde aquela noite, isso ficou ainda mais forte para mim. Porque tudo começou numa tempestade. Minha esposa tinha viajado para passar uns dias com a mãe dela no interior. Eu fiquei sozinho em casa. Era uma noite comum, ou pelo menos parecia. Começou a chover logo depois das 9, uma daquelas tempestades que você escuta chegando de longe. O tipo de chuva que parece que vai desabar o céu inteiro. Nos mudamos para essa casa fazia uns 2 anos. Uma casa antiga, num bairro mais afastado, dessas com janelas de madeira pesada, corredor comprido e quartos que rangem mesmo quando você não está andando. E tem um desses quartos que a gente nunca usa, o quarto de hóspedes. Ele sempre ficou fechado. Não tem nada de especial nele, mas tem algo ali que me incomoda. Naquela noite, eu estava na sala, deitado no sofá, assistindo alguma coisa que nem lembro mais o que era. Quando a energia caiu. Sem aviso. Tudo apagou de uma vez. A TV, as luzes, até o Wi-Fi. Fiquei com a casa inteira na escuridão. Peguei o celular e fui até a cozinha pegar uma vela. E foi no caminho que notei uma coisa. A porta do quarto de hóspedes estava aberta. Eu parei. Senti aquela pontada no estômago, sabe? Porque eu sabia que tinha deixado fechada.
Sempre deixo. Não tem por que ela estar aberta. E eu não ouvi barulho nenhum. Me aproximei devagar. Iluminei com a lanterna do celular. A porta estava só entreaberta. Empurrei com a mão devagar. A primeira coisa que vi foi a janela. Estava escancarada. A cortina voava com o vento da tempestade, encharcada. Mas o que me paralisou de verdade foram as marcas no chão. Pegadas. Molhadas. Não era poça de água da chuva. Eram marcas nítidas de pés descalços, vindas da janela até o meio do quarto. O chão estava úmido, frio. Mas o mais estranho era que as pegadas paravam ali. Elas não voltavam. Como se alguém tivesse entrado pela janela e simplesmente desaparecido. Fiquei ali parado, olhando. A lanterna tremia na minha mão. Mas não tinha ninguém no quarto. Só o barulho da chuva e o vento batendo. Fechei a janela, travei. Apaguei as pegadas com um pano. Tentei esquecer. Voltei para a sala. Não adiantou. Fui dormir com um incômodo preso no peito. Tranquei a porta do meu quarto, coisa que eu nunca fazia. Acordei no meio da madrugada. Sem saber por quê. O celular marcava 3h12. E eu ouvi passos no corredor. Passos lentos, como se alguém estivesse descalço, andando devagar. Não foi imaginação. Eu ouvi. Peguei o celular de novo, liguei a lanterna. Abri a porta com cuidado. O corredor estava vazio. A chuva ainda caía lá fora. Mas os passos pareciam ter acabado de acontecer. Caminhei em silêncio até o quarto de hóspedes. O coração batia no pescoço. A porta estava entreaberta de novo. A janela aberta. De novo. Mas agora não tinha pegadas. Tinha algo no chão. Era uma fotografia. Eu me abaixei e peguei. Era uma foto antiga, preto e branco, amarelada nas bordas. Mostrava uma mulher sentada em uma cadeira de madeira, exatamente como a que a gente tem no canto do quarto. Mas o que me fez gelar o sangue foi o fundo da imagem. Pela janela da foto dava para ver o jardim. E nele, parado do lado de fora, estava alguém. Eu estava na foto. Parado. Observando a janela do lado de fora. Mesmo cabelo. Mesma camisa que eu estava usando naquela noite. Deixei a foto cair no chão. Virei no susto, a lanterna quase escapando da minha mão. Olhei para todos os cantos. Nenhum som. Nenhuma respiração. Mas eu sabia que tinha alguém ali. Não dormi mais. Tranquei todas as portas. Esperei amanhecer. Quando o dia chegou, fui ver o quarto de novo. Nada. Janela fechada. Sem foto. Sem sinal de que algo aconteceu. Pensei que podia ter sido um sonho. Mas lá no fundo, eu sabia que não era. A vida voltou ao normal nos dias seguintes. Eu quase consegui me convencer de que tinha sido coisa da minha cabeça. Mas ontem choveu de novo. Fui fechar a janela do quarto de hóspedes antes de dormir. E quando puxei a cortina tinha algo no vidro, preso com fita. Era uma fotografia. A mesma. Mas agora, tinha duas pessoas nela. A mulher sentada. E eu, ao lado dela. Só que o meu rosto estava errado. Sorrindo. Os olhos vazios. Como se fosse eu, mas sem alma. E dessa vez, eu não estava do lado de fora da casa. Eu já estava lá dentro.